Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito da projeção astral, de um assunto que está extremamente em voga e bastante polêmico. A projeciologia, a projeção astral ou o desdobramento, tá certo? Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal, isso é muito importante. Me ajudem a colocar essa luz para reverberar, para multiplicar. Compartilhe com seus amigos, tá certo? Para chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Joinha? Joinha! Gratidão a todos vocês. Continuando os nossos estudos, falaremos hoje sobre a projeção astral, ou a projeciologia, que é o estudo da projeção astral. Então, minha gente, hoje nós vamos nos remeter à teosofia, ou seja, nós vamos de novo falar sobre a constituição septenária do homem, os 7 corpos do homem, que eu já falei aqui em vídeo anterior. Eu vou colocar aqui o link na transcrição para vocês irem lá e verem também o vídeo, a constituição septenária do homem, os 7 corpos do homem. Tá bom? Dá uma olhadinha no link aqui e veja também, visualize esse vídeo, tá bom? Então, nós falamos nesse vídeo anterior que o homem tem 7 corpos. E nós inicialmente temos um corpo chamado quaternário, que representa o nosso corpo físico, e que esse corpo físico tem 4 corpos principais. O Stula Sharira, Sharira quer dizer corpo ou veículo, tá bom? Aliás, quer dizer veículo. Stula Sharira quer dizer veículo físico. Prana Sharira, corpo prânico, corpo de quase matéria, tá bom? É o que a gente chama de duplo etérico ou corpo etérico, é tudo a mesma coisa, ou corpo prânico. Lembrando que prana vem de respiração, tá? Como a palavra pneuma, né, que é o espiritual em grego, tá bom? Depois disso nós temos o corpo chamado Linga Sharira, que é o corpo emocional. E para além do corpo emocional nós temos um corpo chamado Kama Manas. Kama Manas é o nosso mental inferior, a nossa mente de desejos, a nossa mente egóica, o nosso ego do eu sou Marcos Vinícius, eu sou Flamengo, eu sou, enfim, a gente se identifica com algo. Tá bom? É a nossa mente egóica, o nosso mental inferior. Porque para além desse corpo, nós temos na representação do nosso corpo sutil, do nosso corpo atemporal, a tríade espiritual, chamado Manas, corpo mental superior, Buddhi, corpo intuicional, corpo de intuição, tá bom? Isso está no nível da nossa alma. E o Atma, que é a vontade. É a vontade do Pai Celestial para que tudo isso se concretize. Veja que muitas das vezes a gente fala sobre os homens de boa vontade. É desse corpo do Atman. É como se ele tivesse em si próprio toda a configuração de todos os outros corpos. A vontade de existir. A vontade do Pai Celestial e a nossa própria vontade interna, mais divina, vamos colocar assim, de que tudo isso exista. Tá bom? Esse corpo é um corpo que do pó viemos e do pó retornaremos, que representa o nosso corpo físico, subdividido em 4 corpos. E esse corpo, a tríade espiritual, é um corpo que ele é atemporal, ele pertence à nossa alma, tá bom? Ou seja, o Manas, que é o mental superior, traz toda a sabedoria desse universo astral de onde nós viemos, do paraíso perdido. Então nós podemos nos conectar com esse algo que já existe, tá bom? Platão falava exatamente isso. Vós homens sois deuses, mas disso vos esquecestes. E que o mundo das ideias já existem. A gente simplesmente se conecta com algo que já existe. Por quê? Porque está no nível da nossa alma. A nossa alma carrega uma sabedoria que é do início, onde tudo começou, de onde tudo adveio,
tá bom? Então, gente, sem muitas delongas, nós hoje vamos falar sobre a projeção astral. E nós não poderíamos falar sobre projeção astral sem apresentar esses 7 corpos aqui principais. Porque a projeção astral, ela vai se dar principalmente com esse corpo aqui, ó, o Prana Sharira. O corpo prânico. Corpo prânico, que vem de respiração. Eu falei para vocês nesse vídeo anterior da constituição septenária do homem que o que diferencia uma pessoa, um ser vivo, de uma matéria inerte, de um quadro, por exemplo, é porque nós temos um segundo corpo chamado Prana Sharira, que é o que dá a vida, que é o que dá a viscosidade, que é o que faz a gente respirar, que faz a gente ter essa centelha divina, porque nós absorvemos o prana através do ar. E essa energia prânica, ela vem do sol, esse nous, essa força vital que anima o nosso ser. A gente fica dias sem comer, a gente fica dias sem beber, a gente fica dias sem dormir, mas a gente não consegue ficar mais de 5 minutos sem respirar, porque é o fôlego da vida. E esse fôlego da vida que a gente alimenta através da respiração, ele alimenta esse corpo, que nos dá vida, nos dá vitalidade, nos dá elasticidade, nos dá viscosidade, nos faz ser um ser vivente. E Deus soprou sobre suas narinas e o homem se fez uma alma vivente. Está falando do prana. Esse prana nada mais é que o nosso quase matéria. É um segundo corpo. É um corpo prânico, um duplo etérico. E no kardecismo, eles chamam de perispírito. O perispírito, ou o corpo prânico, ele é um quase matéria. Ele é um segundo Marcos com tudo que eu tenho, tá? Cabeça, membros, pés, órgãos internos, olhos, boca, nariz, tudo. Só que é um corpo astral, é um corpo prânico, é um corpo etérico, é um quase matéria. Aí vem uma outra frase: nós não somos um corpo que possui uma alma, nós antes somos uma alma que possui um corpo. Por quê? Porque nós, antes de sermos matéria, nós somos antes energia, e a física quântica já está provando isso, a ciência já está comprovando isso. Então, minha gente, esse corpo prânico é esse corpo que nós temos, e é este corpo prânico que se desprende do corpo físico, não é a alma. Não é a alma que se desprende. Ah, minha alma foi viajar. Não é a alma, é o corpo prânico, é o nosso quase matéria. É o segundo Marcos Vinícius que se desprende dele mesmo, com toda a consciência de todos os outros corpos, porque os corpos, eles são sobrepostos uns ao outro. A gente faz isso de uma maneira didática, para que a gente possa entender os 7 corpos do homem, segundo a filosofia oriental. Entretanto, esses corpos, eles são sobrepostos uns ao outro. E existe um desprendimento quando a gente dorme. Quando nós vamos dormir, esse corpo, ele se desloca, ele se desprende. Quem aqui não teve uma sensação de estar dormindo e sentir que o corpo está leve, que está subindo como um balão? É esse corpo prânico, duplo etérico ou perispírito que está se deslocando, está se desprendendo. Só que esse corpo, ele faz tudo que esse corpo aqui normal faz. Ele pensa, ele sente, ele vê, ele cheira, ele toca, ele só é mais leve. É uma outra realidade, porque você está no plano astral, você está muito mais leve, porque o corpo denso foi separado dele. Houve o que a gente chama da projeção desse corpo, que a gente chama de astral. O duplo etérico, o corpo plânico, o corpo etérico. Tá certo? Existem várias denominações para esse corpo. Então, minha gente, essa projeção astral, ela é completamente natural. É um fenômeno completamente natural. Tá bom? Ninguém aqui precisa ter medo de ter acontecido esse fenômeno ao dormir.
Existem pessoas que fazem isso de forma consciente, ou seja, dormem e conseguem se projetar de forma consciente no astral. Tá aí as pessoas que estão praticando hoje a apometria. A apometria está muito em voga e trabalha muito com a projeção astral, tá? O que eu tenho para dizer a vocês, a maioria das pessoas faz isso de forma inconsciente. Simplesmente o corpo se desloca, tá? Você sai do seu corpo físico e muita gente, muitas das vezes, vê o corpo físico deitado. Ela vê a si mesma deitada dormindo e pensa até que morreu, que faleceu. Só que aí é que está o boom da coisa, porque existe um corpo que liga o físico ao espiritual, ou seja, o quaternário à tríade, chamado Antakarana. Antakarana. O Antakarana, ele é o que a gente pode denominar de o nosso fio de prata. O que é o fio de prata, gente? É um corpo que ele liga o corpo físico ao corpo espiritual. Quem leu aquele livro, A Terceira Visão, de Lobsang Rampa, vai ter uma aula de projeção astral. Eu vou botar o nome do livro aqui também. Lobsang Rampa, A Terceira Visão. É uma iniciação de um monge chamado Lobsang Rampa no Tibete. E ele tem essa experiência de projeção e ele explica muitíssimo bem a respeito disso no livro, a experiência que ele passou. Eu já passei essa experiência várias vezes na minha vida e não é uma coisa assim, quando a gente não conhece muito, eu era muito jovem, tá? Quando isso aconteceu, tinha meus 18 anos mais ou menos, 16 a 18 anos, e eu me vi deitado e eu não sabia o que fazer. Porque você fica num universo que você não sabe como você retorna para o seu corpo. Você vê seu corpo dormindo e você não sabe como retornar. E isso, para quem não conhece, é extremamente desagradável. Em outras experiências, também de forma inconsciente, eu fui sentindo o meu corpo subindo, e eu não sabia descer. Meu corpo eu via lá embaixo deitado. Meu corpo subia como um balão. E aí tinha um ventilador de teto. O ventilador de teto passou por dentro do meu corpo prânico, duplo etérico. Passava por dentro de mim e eu não sabia o que fazia. Era como se fosse um sonho. Mas esse sonho acabou virando um pesadelo, porque eu não sabia como fazia para descer. Eu tocava a parede, sentia a parede extremamente gelada e não sabia como fazia para descer. Tá bom? Então, minha gente, isso com o tempo é como se fosse realmente a gente é puxado de volta para o corpo. Esse ser puxado de volta para o corpo, muitas das vezes, acontece de forma abrupta. A gente vem numa velocidade tão rápida que a gente acorda sobressaltado, a gente acorda com a respiração ofegante, tá? Isso acontece muito. Toda vez que a gente deita para dormir, esse corpo se desloca. Às vezes fica só ali em cima e às vezes vai para o astral. E muitas das vezes nós não recordamos aonde nós estivemos com esse corpo, aonde nós visitamos, que nível de astral nós fomos, se no astral superior ou nos umbrais inferiores. Então, minha gente, o que eu quero dizer é que esse corpo, esse fenômeno, é um fenômeno totalmente natural. E não é a alma que se desloca, ela fica presa pelo cordão de prata. E o cordão de prata, ele está no nosso umbigo, tá? E ele nos liga a esse nosso corpo que se desloca, que tem a consciência de todos os outros corpos, porque tudo está sobreposto. É um quase matéria, feito por átomos, tá? Normal, átomos. Só que ele é muito mais sutil, ele é imperceptível aos nossos olhos físicos. Então, minha gente, tem místicos, existem escolas místicas que se reúnem no astral através de projeção astral. As pessoas se deslocam para níveis espirituais específicos, tem palavras de passe para poder entrar naquela reunião, ela entra na reunião e assiste, todos projetados no astral. Algumas escolas de mistério assim o fazem, tá bom? Então essa projeção astral, ela pode ser praticada para quem sabe dominar esse fenômeno, tá? Ela com o tempo, ela começa a ser dominada por quem a pratica.
E é um fenômeno totalmente natural. O que eu quero deixar muito claro aqui é que existe essa projeção do corpo astral e não é a alma que se desloca. O cordão de prata, ele é infinito. Você pode ir até em outros planetas, por exemplo, em outras dimensões, em outras realidades. O cordão de prata, a alma só sai do corpo quando há o rompimento, o corte desse cordão de prata. Aí é o que? É a morte, né? Do corpo físico. É o desprendimento de todos os corpos. É a passagem para outra vida. Quando o cordão de prata ele é cortado. Mas enquanto o cordão de prata estiver preso ao nosso corpo prânico, o que vai acontecer é que nós estamos apenas projetados no astral. Houve apenas a projeção do nosso corpo prânico, que se alimenta da respiração, porque ele é vida. É a vida que acontece em nós. Tá bom? Como eu falei, a gente não consegue ficar sem respirar. É o sopro divino que nos anima nossas células. Lembrando que nossas células, ela tem um núcleo individualizado. Tem as organelas e tem um núcleo individualizado. A parte mais sutil da respiração alimenta esse núcleo individualizado e mantém a vida. Então, minha gente, tudo é autoconhecimento. A projeção do corpo astral, ela pode e deve ser utilizada para quem conhece esse fenômeno e sabe praticá-lo para curas espirituais no astral, para poder ajudar os nossos irmãos que estão necessitados, para oferecer a nossa energia aos guias e mentores espirituais que muitas das vezes nos deslocam e nos levam para visitar outros planos, para visitar outros seres, para visitar outras esferas, para visitar planos superiores ou planos inferiores, umbrais. Para quê? Para que a gente aprenda, para que aquilo seja de lição, para que a gente entenda como se opera essas camadas espirituais, do mais denso ao mais sutil. Então, minha gente, essa é a nossa mensagem de hoje, do nosso corpo prânico que se desloca, muitas das vezes acompanhado de mentores e guias espirituais, e nos levam para conhecer outras realidades. Tá bom? Não tenham medo, é um fenômeno natural, é um fenômeno que ocorre muitas das vezes de forma inconsciente, mas com o tempo a gente consegue dominá-lo sim. Tá bom? Namastê, gratidão por tudo. Agradeço a presença de vocês, peço que compartilhe o máximo esse vídeo para que outras pessoas tenham condições de entender que isso é um fenômeno natural, para não ter medo, e que a morte só ocorre quando o cordão de prata é rompido. Se não é a nossa hora, minha gente, só o Pai sabe a nossa hora, não é verdade? Tá certo? Namastê a todos vocês. Até o próximo vídeo. Compartilhe o máximo possível, me ajude. Tá certo? Vamos preparar a era de Aquário, a era vindoura, a era de regeneração de nosso Senhor Jesus Cristo. Namastê a todos. Até o próximo vídeo.